continuar o nosso estudo. Semana passada nós iniciamos o estudo dos dons e hoje nós vamos continuar. Na semana passada, e são vários textos, tá? A gente vinha aí durante 2 anos e meio caminhando com os profetas menores e de alguma forma ficava mais fácil porque todo mundo já sabia qual era o texto do estudo seguinte. Agora são textos sortidos, mas eu tenho colocado mais cedo, na própria quarta-feira, eu tenho colocado o estudo no nosso site. Então você pode visitar a página da igreja, www.ib de Igreja Batista, parada xv de 15.org.br. E aí tem uma pastazinha específica lá com os nossos estudos. E os de hoje também estão. Vai diminuir essa água, por gentileza? E hoje a gente vai dar continuidade em cima do que nós iniciamos. O que foi falado muito semana passada? Quem me ajuda aí? Quem estava na semana passada, coloca aí para a gente ver. O que a gente falou muito? Qual foi a grande mensagem? Qual foi o grande recado? Qual foi a grande conclusão que a gente chegou na quarta passada? Ah, obrigado, Rachel. Obrigado, viu? Aleluia. Antes de ter, é necessário ser espiritual. Eu vou pôr aqui necessário. Antes de ter, é necessário ser. Então, nós falamos sobre o batismo de Jesus, o chamado batismo no Espírito Santo. Por que o batismo é de Jesus? João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, João Batista, batizo com águas. Virá alguém depois de mim e batizará no Espírito com fogo. Se batismo, a palavra batismo é mergulho, João Batista mergulhava na água. Jesus nos mergulha no Espírito Santo de Deus, para que possamos ter a presença plena do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo é de Jesus, é Jesus quem tem essa autoridade, é Jesus que clama ao Pai para que envie o Espírito, e o Espírito nos faz recordar, nos faz lembrar de todas as coisas a respeito do Filho. E hoje a gente vai dar continuidade, pensando nessa ação do Espírito Santo, considerando que nós já nascemos de novo. E nós vimos também semana passada que nós somos batizados por Jesus no Espírito Santo no exato momento que nós cremos. Nem antes, nem depois. A gente viu o exemplo de Cornélio, que era um bom cidadão, mas não tinha o Espírito Santo. Vimos o exemplo de Nicodemos, um bom religioso, mas não tinha o Espírito Santo. Quando Cornélio ouve da palavra de Deus e crê, ele recebe o Espírito Santo, assim como nós. Pedro vai dizer que foi tal qual. Igual aconteceu com ele, Pedro, aconteceu com Cornélio, acontece comigo e com você. Quando aceitamos o Espírito Santo de Deus, passamos a ser nova criatura, passamos a ser chamados de seres espirituais. Hoje, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Então, antes de falar propriamente dos dons, mais uma semaninha a gente começa a falar da lista dos dons. Você que está curioso a respeito do seu dom ou de outros dons que você não conhece, calma aí que a gente chega lá. Precisa a gente entender um pouquinho a atuação do Espírito Santo. Juliano, se quiser, pode pôr já o primeiro slide para a gente ir seguindo, para a gente ir acompanhando. Primeiro texto, para a gente ter entendimento do papel do Espírito Santo, é o texto de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o versículo 7. Se a gente vai passear para entender um pouco do dom do Espírito Santo, não estou falando do dom de apóstolo, do dom de profeta, ou do dom de evangelista. Estou falando do dom do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo já é um dom de Deus. Já é um dom de Deus. Põe o slide 3, Juliano, slide 3. A pessoa do Espírito Santo é um dom. E que dom é este? Querido, é o dom da vida. O Espírito Santo de Deus é o que gera vida. Gera a vida humana
Antes do pecado, a vida plena, Deus, quando conclui a sua criação, no término do 6º dia, a palavra de Deus vai dizer assim: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Neste muito bom está o ser humano, homem e mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas este homem e esta mulher aparece em Gênesis 1, 26, 27, e no capítulo 2 vai ter o detalhe. Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine o homem sobre os peixes, sobre as aves, Quando chega no capítulo 2, nós temos um pouquinho mais de detalhe. Deus fez o homem, legal. Deus fez o homem do barro, fez uma espécie de boneco. Deus coloca aquele homem. O que dá vida? O que de fato faz do ser humano, que era simplesmente um boneco de barro, alma vivente? O que faz do ser humano alma vivente é a presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o dom da vida. Vamos ver lá o texto? Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Olha, se Deus soprou, saiu do próprio Deus, é do fôlego de Deus. Aquele boneco, aquele artesanato que estava sendo moldado pelo próprio Deus Criador, recebe uma ação do próprio Deus. Deus termina aquele formato e sopra. E o sopro que vem são partículas, são salivas, humanamente falando, lógico. Eu estou usando aqui metáforas, estou usando o nosso linguajar para falar de algo que nós não dominamos, da eternidade, da divindade. Mas, querido, Deus soprou dele, saiu do próprio Deus e encheu Adão e Eva. Adão e Eva estavam cheios da presença de Deus, cheios do fôlego de vida, cheios da graça do próprio Deus. Isso antes do pecado. Quando tem o pecado, há um rompimento. E em Gênesis 6, Deus vai dizer: olha, o meu espírito não habitará para sempre no ser humano. O meu espírito não habitará para sempre no ser humano. O seu tempo de vida vai girar em torno de 120 anos. Deus afirma que o que dava vida ao ser humano era o seu próprio espírito. Mesmo quando houve o pecado e houve um distanciamento, nós só continuamos vivos porque existe algo de Deus em nós. O texto de João, capítulo 1, vai dizer que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, está falando de Jesus. Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. E aí vai dizer assim: nele estava a vida. É em Deus que está a vida, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Então, qual é a primeira ação? Qual é o dom do Espírito? O primeiro dom do Espírito é a vida. E nós vemos isso de maneira clara em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E se você quiser anotar aí, eu não pus o texto, mas você pode anotar Gênesis capítulo 6, quando Deus diz que o seu Espírito era que dava vida ao ser humano. Nós conhecemos a história, capítulo 13, o pecado, Adão e Eva, o fruto proibido, aquela coisa toda. Quando entrou o pecado, entrou a morte. A morte é uma intrusa. A morte não estava na história. Deus termina Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo que tinha feito, tudo era muito bom. Quando Deus declara que tudo era muito bom, não tinha morte. De repente, a morte entra como uma intrusa. E o Espírito Santo de Deus deixa de atuar plenamente no ser humano, porque agora esse ser humano está afastado, está ausente, está destituído da glória de Deus. E aí, em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. E o Espírito Santo volta a agir em nós. E agora nós temos aqui o texto de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 6.
Diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Agora, não antes. Agora que somos filhos, agora que fomos adotados, porque estávamos separados, agora que somos filhos, o Espírito do Filho, que é o mesmo Espírito do Pai, o Espírito Santo, que também é Deus, ele passa a agir em nós. Passa mais uma aí, Juliano. Vamos para o próximo slide. Então, querido, qual é o dom do Espírito? Qual é o dom do Espírito? O dom do Espírito é a vida humana, a vida eterna, a vida plena em Cristo Jesus. Segunda coisa, para a gente caminhar aqui hoje, é que o Espírito Santo, ele tem uma ação regenerativa, redentora, faz parte do pacote da salvação, né? A ação do Deus Pai, a ação do Deus Filho, a ação do Deus Espírito Santo. Mas antes de sermos adotados, antes de sermos regenerados, ou seja, gerados novamente, antes de nascermos de novo, a gente viu isso semana passada, antes de nascermos de novo, qual era a nossa situação? A gente estava destituído. A situação de afastados, destituídos, deserdados, afastados, longe, distantes da glória de Deus. A glória de Deus é a própria presença de Deus. Não pensa que glória de Deus e presença de Deus são coisas diferentes. Ah, aqui está a glória de Deus, a presença de Deus está lá. Não existe. A glória que é de Deus está com ele. Então, quando o texto diz estamos afastados da glória de Deus, estávamos afastados de fato e de direito da presença de Deus. E não tínhamos como chegar até Deus. Não tinha sacrifício, não existia ser humano capaz. Nós estávamos de um lado, Deus de outro, pecado, um abismo gigantesco, fazendo separação. E aí o texto vai dizer, Efésios 1, versículos 5 e 13. Te incentiva a ler o texto do capítulo 1 como um todo. Mas presta atenção nesses versículos que eu escolhi aqui, meio que sortido. Versículo 5. Nos predestinou, está falando de Deus. Deus nos predestinou. Para quê? Para a adoção. Por que a gente precisa ser adotado, querido? Porque nós não éramos mais filhos de Deus. Não tem essa história, olha, Deus é pai. Beleza, Deus é pai de quem? Se precisamos ser adotados, é porque nós estávamos afastados. Existe uma ação de Deus em nos adotar. Para adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, lembra da semana passada? A história de Cornélio, depois que ouviu a palavra, depois que creu em Cristo Jesus, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, qual que é a adoção? Perdemos a condição de filhos, fomos desfiliados, fomos deserdados, fomos destituídos. Duro, hein? Palavrinha complicada. Para você que é pai, para você que é mãe, já pensou um pai ter que destituir um filho? Pesado esse negócio, né? Pesado esse negócio. E o texto diz que nós fomos desfiliados, destituídos, deserdados. Tal é o efeito do pecado. O pecado nos afastou absurdamente da presença de Deus. Mas, através de Cristo, nós somos adotados. Qual é a marca da adoção? Humanamente falando, é um registro. É um registro. O registro que nós temos é o selo, o carimbo do Espírito Santo de Deus. Então, nós estávamos destituídos, sem o Espírito. Um outro termo, outra metáfora que a Bíblia utiliza é a questão da morte. Estávamos destituídos ou estávamos mortos. Aí, de novo, Efésios, mesmo capítulo, agora aqui o versículo 18 e 19. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois famílias de Deus. Éramos afastados, éramos destituídos, éramos longe, mas agora somos família de Deus. Através do quê? Do Espírito. Querido, aí no slide está errado, tá? Eu coloquei Efésios 1, na verdade Efésios 2, tá? Depois você corrige aí na sua anotação. Efésios 2, versículo 1, Efésios 2, 18 e 19. Então, querido, o que o Rominho está tumultuando aqui? O Rominho me está tumultuando aqui. O pessoal chega atrasado no culto, é assim, né? Aí chega atrasado no culto, quer vir na janela. Olha, é complicado. Estou falando do... Eu sei que tem uns visitantes aqui, mas estou falando dos irmãos da igreja, tá? Que tem aqui, ó, o Rominho chegou atrasado, a Bia chegou atrasada. Aí chega atrasado e vai atrapalhando. É complicado, viu? Só Jesus na causa. Pastor Enedir, dá um jeito nesse pessoal que está chegando atrasado aí. Me dá uma força aí, em nome de Jesus. Ó, o Fabinho também chegou atrasado. É complicado. Mas, querido, antes do Espírito, destituído, desfiliado, deserdado, longe, carente da glória de Deus, morto nos nossos pecados. Com o Espírito Santo, adotados, registrados, selados, vivificados, reconciliados, agora a família de Deus. Então, se de tudo que a gente fala hoje você gravar só isso, eu já vou ficar bastante feliz e bastante satisfeito. Qual é o dom do Espírito? É o dom da vida humana e da vida eterna. Nós só respiramos por causa do Espírito Santo. Vou fazer um pequeno break aqui. Eu vi hoje um comentário no Face, não pesquisei para ver se era verdadeiro, então vou tratar como caos e não como história verídica, mas é um caos que pode ser verídico na minha vida e na sua. Dentre as muitas mortes aí pelo Covid-19, teve a morte, se é que é fato, tá? Eu não pesquisei, eu quero usar o exemplo, mais do que as pessoas. Teve a morte de um dos presidentes, um dos diretores principais do Banco Santander, lá na Espanha. Por ser presidente, diretor de um banco, os irmãos imaginam que seja realmente uma pessoa que tem uma qualidade, um recurso financeiro realmente que excede a grande maioria, talvez aí 98% da população do mundo não tem o tipo de acesso que um personagem desse, dono de um banco internacional, tem. Acesso de recursos financeiros, acesso à medicina, acesso à farmácia, acesso que nós não temos. E esse personagem morreu. E a filha teria postado algo assim. De novo, eu não sei se a história é verdadeira, mas o post, ele é muito verdadeiro. E a filha teria postado algo assim: o meu pai, um dos homens mais ricos do mundo, morreu, o dinheiro ficou no banco, todos os nossos recursos ficaram em casa e toda a nossa fortuna não foi possível comprar o que ele não tinha, oxigênio. E aquilo foi muito marcante para nós pensarmos, porque realmente tem coisas que o dinheiro não compra. E mesmo tendo acesso aos melhores hospitais, o oxigênio, o fôlego de vida ainda é presente de Deus. Deus é o doador da vida. E a palavra diz que o fôlego de vida foi manifestado por Deus através do seu Espírito. Então nós precisamos, queridos, entender que realmente a vida é um dom, é uma graça, é um poder. É poder. Estar vivo é poder. E nós precisamos exercer isso com muita alegria, com muita fé, mas também com muita responsabilidade. Bom, agora que a gente entendeu que o dom do Espírito é o dom da vida, vida humana e também vida eterna, vamos ver um pouquinho do Espírito Santo, da ação do Espírito no Antigo Testamento. Coloca lá para a gente, Juliano, o slide de número 5. Queridos,
A palavra Espírito, ela aparece no Antigo Testamento, eu coloquei aqui, né, como ruá, que é esse termo aqui do hebraico, que pode ser traduzido como respiração, como vento e também como espírito. Quando a gente fala da ação, do Espírito Santo, o slide 5, quando a gente fala da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente precisa lembrar, fôlego de vida sai do próprio Deus e gera vida no ser humano. O ser humano peca, é um rompimento. O Espírito Santo agora não mais age. Age o fôlego de vida, mas o Espírito Santo, ele tem momentos de atuação e momentos de retirada. Gênesis capítulo 6, Deus declara, o meu Espírito não permanecerá para sempre nos homens, porque são pecadores. É por causa do pecado, do jugo, do peso, da escravidão do pecado, que o Espírito Santo não age de maneira plena na vida do ser humano. O Espírito Santo não age de maneira plena na vida do ser humano, porque somos pecadores. Vamos lá. Textos do Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Ora, essa conjunção temporal aqui, o depois, ela já deixa muito claro. Se o Espírito vai ser derramado depois, é porque nessa época não tinha sido. A ação do Espírito Santo não era uma ação contínua, era uma ação pontual. Agora, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela podia até ser pontual, mas já era uma ação que nós conhecemos do Novo Testamento. Vou repetir. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é pontual, mas ela não é uma ação diferente do que vai acontecer no Novo Testamento. O que o Espírito Santo faz no Antigo? É aquilo que a gente vai aprender a partir de Jesus no Novo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da injustiça. O Espírito Santo muda o nosso caráter, o nosso coração. O Espírito Santo nos dá autoridade, nos dá poder para fazer a obra de Deus. Já era assim no Antigo Testamento. Só que a diferença entre o Antigo e o Novo é esse texto de Joel. No texto de Joel diz assim, eu derramarei. No Antigo Testamento não foi derramado. No Antigo Testamento a gente tem ações pontuais. Uma delas é essa aqui na vida de Saul. Está aqui o texto de 1 Samuel 10. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás e serás mudado em outro nome. Olha que coisa tremenda. O Espírito do Senhor vai tomar posse de você, Saul. O que vai acontecer com você? Deus vai te dar revelação. Você vai passar a entender as coisas espirituais. Você vai profetizar. Mas, Saul, para você entender coisas espirituais, ele vai mudar você em outra pessoa. Não dá para ser esse mesmo Saul. É necessário, lembra de Nicodemos? É necessário nascer de novo. É necessário mudança de vida. Então, o Espírito Santo age no Antigo Testamento, tal qual ele age no Novo. Só que no Antigo ele não estava derramado. Ele agia numa pessoa, outra pessoa e se ausentava. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, manda aí, que eu respondo aqui para os irmãos. A gente está aqui com a Rachel, a Bruna, me ajudando, também o Éder, a Érica. Os irmãos estão aí de olho nas perguntas. Perguntas fáceis eu respondo por aqui. Se for alguma coisa complicada, manda para o Enedir. O Enedir está na live, o Enedir responde. Vamos para o slide 6, Juliano. Vamos para o slide 6. Tem pergunta? Tá, vamos lá. O dom do Espírito Santo. De novo, o Espírito Santo vem no Antigo Testamento, atua e sai. Qual tipo de atuação? Mudança de caráter, revelação da palavra, autoridade espiritual. E dons também. Já tinha dons lá, inclusive da profecia, que a gente acabou de ver. Mas não é só isso. A gente tem a mudança de caráter. O exemplo da vida de Saul, que eu já citei. Nós temos dons. Se você ler o texto de Isaías 11,
vai falar sobre dom de sabedoria, dom de conhecimento. Quando a gente pega a vida de Daniel, a vida de José, eles têm dom de revelação. Eles passam a interpretar sonhos através do Espírito. Tanto o Faraó, quando fala de José, quanto Nabucodonosor, quando falam de Daniel, eles dizem assim, olha, eles têm o Espírito dos deuses. Na cabeça de Faraó, de Nabucodonosor, deuses. Para quem conhece, era o Deus verdadeiro. Depois você pode ler isso também aí na sua casa. Deus dá revelação específica. Específica. O texto de Amós fala sobre isso. Deus vai dizer, olha, eu não deixarei oculto, mas através dos meus profetas, através dos meus pregadores, através dos meus sacerdotes, eu revelarei ao povo a minha vontade. Um exemplo, Abraão. Em Gênesis capítulo 18, Deus revela a Abraão o que iria acontecer no futuro. Revela que Sara seria mãe e revela que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus dá talentos especiais. Deus dá talentos especiais. É o caso de Bezalel. Se você ler esse texto de Êxodo 35, você vai descobrir que Bezalel aprendeu a ser marceneiro, aprendeu a mexer com cerâmica, aprendeu a mexer com bronze, aprendeu a mexer com costura. Deus dá talentos a ele com caráter espiritual, para que Deus fosse louvado. Parece que chegou alguma pergunta aí. Vamos ver. O que tem de pergunta? Era. Sansão eu cito, inclusive, no material que tem lá no link. Sansão eu coloco. Deus atua em Sansão e sai. Você tem um determinado momento que o Espírito do Senhor se aposta de Sansão e ele fica bombando. Depois o Espírito do Senhor sai, e a gente tem até um episódio, quando corta o cabelo, ele fica fraco. É igual aqui na igreja, tem aqueles irmãos que aparecem bombados aqui, tudo mentira. Né? Não vou citar os nomes, mas os irmãos sabem quem são. Os irmãos sabem. Está aqui, inclusive, na live, mas eu não vou citar o nome. Aí tem uns irmãos bombados, tal, tudo mentira. Se precisar fazer força mesmo, não aguenta nada. Mas a força de Sansão era a força do Espírito Santo de Deus. Vamos avançar. Slide de número 7. Então, mais uma vez, o dom do Espírito Santo no Antigo Testamento já era a ação do Espírito Santo no Novo. Lembremos, o nosso Deus não muda. Então, eu não tenho um Espírito Santo de um jeito no Antigo e um Espírito Santo de outro jeito no Novo. Eu não tenho um Espírito Santo mais poderoso no Novo Testamento e menos poderoso no Antigo. Não existe isso. O Espírito é o mesmo. Só que Deus vem caminhando com a humanidade. Deus vem se revelando. A gente chama isso de revelação progressiva. A revelação Deus já deu, completa. Mas ela é progressiva no nosso entendimento, no nosso relacionamento com Deus. Agora, tem uns personagens do Antigo Testamento que deixa a gente babando, né? Deixa a gente de boca aberta. Não sei se dá para dizer que a gente tem inveja, que inveja é pecado, né? Mas são personagens ímpares. Davi é um deles. Davi ele tem uns insights absurdos a respeito do relacionamento com Deus. Não é... Davi está além do tempo. Hoje nós conhecemos a história, nós já sabemos de Davi, e nós já sabemos de Atos 2. Nós já sabemos. Mas Davi não sabia disso. O texto bíblico vai dizer Jesus orando no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, pedindo a Deus, olha, não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Davi não sabia nada disso. E como que resolver problema de pecado no Antigo Testamento? Você tem a lei. 613 preceitos da lei. Para cada pecado tinha um preceito. Alguns, inclusive, exigiam multas. Você tinha multas de 20%, de 25%, tinha multas de dobro, de quádruplo. Era assim. Você tinha essas questões. Davi conhecia tudo isso. E Davi comete uma série de pecados terríveis. O primeiro pecado de Davi era para ele estar à frente de uma batalha. Davi abre mão
da sua prerrogativa de rei, ao invés dele ir para a batalha. Isso está lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Ao invés de Davi sair à batalha, manda Joabe. Davi fica em casa. Segundo pecado, ociosidade, preguiça. Terceiro pecado, cobiça. Ele começa a visualizar a mulher do vizinho, a mulher de Urias. Quarto pecado, adultério. Quinto pecado, mentira. Sexto pecado, homicídio. É uma tragédia completa. Para cada um desses pecados, você tem um preceito da lei. Davi conhecia a lei. Só que Davi decide não cumprir a lei. E Davi poderia ser apedrejado. Poderia não, deveria ser apedrejado. Deveria ser executado. Deveria ser morto pelos seus pecados. E aí Davi chega e Davi tem uma resposta de Novo Testamento. Veja, Davi está no Antigo Testamento, está no meio da lei. Era para descer pedra na cabeça de Davi. Só que Davi diz o seguinte, Salmo 51, leia o texto inteiro. Salmo 51 e Salmo 32. É a mesma oração, Salmo 31, 51 e 32. Mas eu peguei um recortezinho aqui do 51. Dá uma olhada. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Ué, quem disse para Davi que ele tinha o Espírito Santo? Quem ensinou isso? Porque a gente vai ter esse ensinamento é lá no Novo Testamento. É no texto de Paulo que a gente vai ver que o Espírito Santo nos adota. É em João que Jesus vai dizer, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito. Davi não tinha esse conteúdo. Mas Davi tinha algo, tinha uma amizade com Deus que excede a nossa capacidade hoje de entender. Imagina naquela época. Não me retires o teu Espírito Santo. Ele não falou do Espírito de vida. Ele não falou de Gênesis 2:7. Ele não disse assim, Senhor, não me tira o fôlego de vida, não me deixa morrer. Ele disse, não me tire do teu Espírito, não me tire a alegria da salvação. Porque quem gera alegria é o Espírito Santo. Aí Davi disse assim, Senhor, não me tire. Senhor, eu poderia fazer todos os sacrifícios, todos os bois, todas as ovelhas, todos os bodes. Não vou fazer. Meu, loucura o negócio desse. Loucura, loucura, loucura. Ele poderia ser executado. Ele disse, não vou fazer. Porque não é isso que resolve o problema do meu pecado. O que resolve o problema do meu pecado é um coração transformado. Querido, Davi, ele estava 1000 anos antes de Cristo, mas ele já tinha uma mente de Novo Testamento. Veja, pergunta da Ana Paula, os dons saem ou os dons são enterrados? No Antigo Testamento, o Espírito vai e vem. Vai e vem. Davi é um cara diferente. Porque Davi diz assim, não retira de mim. Eu quero teu Espírito aqui. A gente pode até fazer um paralelo com Jacó. Quando Jacó luta com ele, diz assim, eu não deixo você sair enquanto não me abençoar. Jacó queria muito a presença de Deus, Davi também. Mas no Antigo Testamento, o Espírito vem e vai. Vem e vai. Habilidades humanas permaneciam. Dom espiritual, pegando o exemplo de Sansão, a força ia e vinha. Então, no Antigo Testamento, vem e vai. No Novo Testamento é outra coisa. Segura aí que a gente já chega lá. Põe aí, Juliano, o slide 8. Tudo bem, Antigo Testamento? Tudo bem? Podemos avançar para o Novo? Vamos lá. Novo Testamento. Novo Testamento. Lembra de Joel 2:28? Vai ter um momento na história que derramarei. Depois dessas coisas, derramarei o meu Espírito. Pois bem, chegamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos Jesus fazendo a promessa e temos o cumprimento. Jesus, olha, segura a onda aí. Morri, terceiro dia ressuscitei, me relacionei com os meus discípulos e apóstolos, eu vou embora. Espera um pouquinho. Dia de número 40, Jesus vai embora. Dia de número 50, festa dos 50, festa do Pentecostes. Dia de número 50, o Espírito Santo é derramado. A promessa é cumprida. Nós vemos aqui Jesus revalidando a promessa de Joel. Atos 1:8.
mas recebereis, ainda está no futuro, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder com qual objetivo? De ser testemunho, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito vem e o Espírito é poder. A palavra poder, aqui no Novo Testamento, é dunamis. Na nossa língua, ela vai ser transliterada, aí vai virar dinamite, né? O dunamis tem essa ideia, né? Do dínamo, da dinamite, aquilo que dá poder, aquilo que dá força, aquilo que literalmente explode. O Espírito Santo de nós é uma bomba para ser explodida, de amor, de graça, de bondade. É o Espírito agindo em nós. E a palavra tem esses significados que eu pus aqui. Poder físico, força, capacidade, eficácia, energia, atos poderosos, obras maravilhosas. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, coisas fantásticas acontecem. Joel prometeu, Jesus diz assim, aguarda um pouquinho, está chegando. E realmente chega. Agora, slide número 9 aí, Juliana. Capítulo 2. Diga aí, Bruno. Podemos fazer um paralelo com essa frase com Moisés, quando Deus não entraria na terra sempre. Ah, sim. A André está perguntando aqui. O Chico não está com você, não, André? Dá sossego também, Jesus amado. Mas acho que não é a André que está fazendo essas perguntas, deve ser o Chico. Mas, André, dá sim. Moisés é outro desses personagens diferentes, que tinham um tratar com Deus assim, já de Novo Testamento. Então, Moisés vai dizer assim, olha, eu não saio daqui se a tua presença não me acompanhar. É outro personagem que também, a gente vê isso em Elias, vê isso em Daniel. A gente tem personagens que estavam dentro do Antigo Testamento, mas que o Espírito Santo já atuava neles, de novo, indo e vindo, mas já atuava neles de uma maneira bem diferente. Porque eram pessoas que tinham um nível de intimidade, de obediência, de aliança com Deus diferentes. Mas, bom, Atos 1:8, recebereis, futuro próximo. Atos 2, chegou. Atos 2, se cumpriu. Atos 2, aconteceu. E o texto vai dizer assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos daquele grupo que estavam reunidos, aguardando a promessa, fiéis à palavra de Cristo, todos aqueles que tinham o mesmo coração, o mesmo intento, que estavam debaixo da mesma promessa, todos eles que estavam unidos, não apenas geograficamente, mas estavam reunidos de intento, de coração, de fé, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí o povo achou que era loucura, os caras estão falando em línguas estrangeiras, e o texto vai dizer que 17 nações entendiam o que eles falavam. Nós não somos judeus, gregos, romanos, elemitas, arábios, isso, aquilo, outro. 17 nações. Como nós, sendo estrangeiros, imagina hoje, falando inglês, chinês, japonês, árabe, italiano, como nós, sendo estrangeiros, tendo cada um de nós uma língua específica, ouvimos todos eles que são judeus, galileus, falando da glória de Deus. Esses caras estão bêbados, esses caras estão loucos. Aí Pedro vem e diz assim, não, o que foi prometido está sendo cumprido. Então o Espírito Santo que estava no Antigo Testamento, como promessa, foi derramado no Novo. É uma ação única de Deus. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Diga, vamos lá, Lelói. Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa coisa de pecado é uma coisa que a gente entende bastante. O Chico está aí, pede para o Chico responder. Esse negócio de pecado ele entende mais do que eu. Mas vamos lá. Antigo Testamento, o Espírito ia e vinha. Mas Davi, ele diz assim, Senhor, não retires de mim teu Espírito. Se Davi pede para Deus não retirar, a gente, pela lógica, entende que realmente o Espírito se afastava. Já não acontece isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, quais os termos que são utilizados? No Novo Testamento é utilizado o termo de entristecer o Espírito.
O espírito é entristecido. O espírito é, de alguma forma, até abafado. O espírito é sufocado, mas ele não sai mais. Uma vez que nós recebemos o selo, o carinho, o registro do Espírito Santo, isso é um negócio muito sério. Eu, humanamente falando, posso brincar com a promessa de Deus. Deus não brinca com a sua promessa. Se Deus nos selou com o Espírito, selado estamos. Deus não vai, sela e dessela, registra e desregistra. Não existe isso. Uma vez que nós fomos selados, marcados com o Espírito Santo, nós temos o Espírito. Agora, e nos nossos pecados, o que nós fazemos? Entristecemos, diminuímos a ação do Espírito nas nossas vidas. O Espírito passa a ter menos domínio sobre nós, porque alguma outra coisa está ocupando o nosso coração. Beleza? Para a gente caminhar aqui para encerrar. Obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Joel 2:28, derramarei. Atos 1:8, derramarei. Atos 2:15-16, foi derramado. Foi derramado. O Espírito Santo entrou na história da igreja, ou seja, o batismo de Jesus, aquele batismo que João Batista tinha dito, olha, depois de mim virá alguém que vos batizará com fogo e Espírito, aconteceu aqui. Então a igreja de Cristo foi batizada com fogo e Espírito. Todo mundo que entra depois já entra num corpo batizado. Nós não somos corpo de Cristo? Nós entramos no corpo. Então, o Espírito foi derramado lá no ano 2000 não. O Espírito foi derramado, vamos arredondar aqui, no ano 33. O Espírito foi derramado no ano 33. Eu aceitei Jesus em 1988. Eu entrei num corpo que já está batizado no Espírito. Eu passo a receber também aquele batismo. O Espírito não está rebatizando várias vezes. O batismo é no corpo de Cristo. E uma vez que eu faço parte desse corpo, eu também recebo o Espírito Santo de Deus, tal qual Cornélio, que a gente viu semana passada, tal qual Pedro, quando cremos. Quando cremos. Ainda aqui no slide que a gente está, olha só, Jesus vai dizer assim, quando porém vier o Consolador, que eu, no caso Jesus, né, vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Quem envia o Espírito é Jesus. O que o Espírito vem para fazer? Isso é uma outra confusão na cabeça de algumas pessoas. O Espírito vem para apontar para Jesus. O Espírito vem para testificar de Jesus, para ratificar a obra de Jesus. Ou seja, se o Espírito vem para testificar, homologar o que Jesus fez, presta atenção no que eu vou dizer agora, para você não entender errado e dizer que eu estou falando alguma heresia. O Espírito Santo não traz nada novo. O Espírito Santo não traz nada novo. O Espírito Santo vem ratificar a obra de Cristo, confirmar, testificar a obra de Cristo. É novo para mim. É novo no tempo e na história para você, que outrora estava destituído, deserdado, desfiliado, e agora foi adotado. Na sua vida, na minha vida, aconteceu algo novo. Nos tornamos novas criaturas. Mas o Espírito vem trazer alguma novidade? Não. Se a gente admitir, presta atenção, se a gente admitir que o Espírito Santo trouxe algo complementar, olha, o Espírito Santo completou a obra de Cristo. Alguma coisa que precisa ser completa estava incompleta. Eu vou dizer que a obra de Jesus é incompleta porque precisou vir o Espírito para completar. E não é isso. A obra de Jesus é plena, é suficiente, é completa, é poderosa. E Jesus vai dizer assim, está consumado. Acabou. A obra está completa. O que o Espírito Santo faz? Me ensinar, registrar na minha mente, no meu coração, a obra de Cristo Jesus. Último slide, slide de número 10. Tem mais alguma pergunta aí? O que temos aí?
João 20, 21, diz, Jesus disse que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Essa passagem é da mesma forma? Boa pergunta, Tiago. Parece que esse texto de Jesus soprar o Espírito nos seus discípulos antes do evento de Atos 2, ele tem uma conotação, vamos chamar assim, introdutória. Ele tem uma ideia de iniciação, mas ali não houve o derramamento pleno, completo. A gente tem que entender que os discípulos estavam numa condição ímpar, né, que nós não estamos. O Cristo morreu, ressuscitou e está indo embora. E eles vão ter que aguardar. São 10 dias estranhos na história humana. A gente tem um período, né? A manifestação do Deus Pai muito forte no Antigo Testamento, a manifestação do Deus Filho muito forte naqueles 3 anos, e a manifestação do Deus Espírito Santo na história da igreja. Mas a gente tem 10 dias que Cristo não está presente e o Espírito Santo ainda não chegou. Durante esses 10 dias, foram 10 dias realmente estranhos, tenebrosos, complicados, os discípulos acovardados, mesmo tendo visto Cristo ressurreto. Olha, mesmo tendo visto Cristo ressurreto, eles não saíram para dizer que Cristo tinha ressuscitado. Em João 20, 21, essa sequência, os caras estavam pescando. Eles tinham voltado à vida de pescador. Esse negócio aí de Messias, esse negócio de promessa não deu certo. Pô, os caras tinham visto Cristo ressurreto. Imagina isso. Mesmo assim, eles estavam meio que brisando. Então, parece que essa ação de Jesus é uma ação de misericórdia, para manter, de alguma forma, os discípulos ali, mais ou menos em alerta, mais ou menos em cuidado, aguardando a ação que aconteceria em Pentecostes. Mas eu vou dar uma pesquisada, e semana que vem eu retorno com esse tema. Beleza? Semana que vem eu volto com ele. Para terminar, alguns atributos do Espírito Santo. Alguns atributos. Quando a gente pensa, né, Antigo Testamento, o Espírito Santo que muda o caráter de Saul, o Espírito Santo que dá força sobre-humana para Sansão, o Espírito Santo que dá revelação a José e a Daniel, ambos no cativeiro, o Espírito Santo que fala e traz revelação a Abraão, o Espírito Santo que faz ações diversas em diversos homens e mulheres. E no Novo Testamento? Tem alguns atributos aqui. Queridos, eu nem pus uma série maior, dava para a gente pesquisar aqui com mais coisas, tá? Não pense que é só isso que o Espírito faz. O Espírito faz infinitamente mais do que pensamos e cremos. Mais alguns atributos. Bom, primeiro deles, o Espírito Santo registra o novo nascimento. Quando é que a gente nasce de novo? A gente viu isso semana passada, Atos 10, Atos 11, vida de Cornélio. A gente nasce quando nós cremos na palavra de Deus. Beleza, você nasceu. E o registro? Quando é que vai no cartório? É quando o Espírito Santo sela, quando o Espírito Santo nos registra. O Espírito Santo confirma a nossa identidade. Não deixa a gente em dúvida. O texto de Romanos 8,16 vai dizer que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O texto que a gente já citou aqui, João 15, 26. O Espírito Santo nos ensina tudo a respeito do Filho. Tudo. Ele testifica, ele nos faz lembrar, inclusive para aqueles que têm o dom do martírio, nós vamos falar sobre o dom do martírio. Vai chegar um momento sobre isso. Então, você que tem esse dom, se quiser fazer um teste de martírio, nos procure, a gente vai acender uma fogueira, fazer alguma coisa para testar se o irmão mesmo tem o dom do martírio. Mas para aqueles que são martirizados, o texto vai dizer muito claro, no momento do julgamento, no momento da tortura, no momento literalmente, né, que você está sofrendo fisicamente, o Espírito trará à sua mente todas as coisas que você precisa falar. Tem gente que usa isso como preguiça e vai dizer assim, não, o Espírito faz a gente lembrar as coisas. Sim. Em que momento? Porque quando nós estamos de boa, a gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente precisa correr atrás.
O Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26 vai dizer que também o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, porque não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede de uma maneira sobrenatural, até com gemidos inexprimíveis. O item E, o Espírito intercede. O item F, nos capacita. O texto de 2 Coríntios 9, 8 vai dizer que nós recebemos capacitação, habilidade, competências para fazer a obra de Deus. E o Espírito nos convence do nosso caminho errado. E ele convence quem, querido? Olha só que interessante, hein? O Espírito convence também aqueles em que ele mesmo habita. A gente acha que esse texto é que o Espírito convence aquele que não crê no Espírito. Não. O Espírito fala conosco que nós estamos errados, estamos num caminho que de repente não agrada aí a Deus. Então, para encerrar hoje, o dom do Espírito. Qual é o dom do Espírito? É o dom de línguas? É o dom de profecia? É o dom de misericórdia? Qual é o dom? O dom do Espírito é o dom da vida. É o dom da vida humana, é o dom da vida eterna, é o nosso selo, é o registro, é a garantia de salvação. Como é que você garante que você é salvo? Porque o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é pelas boas obras, não é mérito nosso. Nossa, eu sou uma boa pessoa, eu ajudo, eu faço isso, eu dou esmola, eu dou cesta básica. Não é por isso. Não é por isso. É por causa da ação de adoção. Nós somos adotados como filhos. Fazemos boas obras porque Deus nos ama, Deus age para conosco e nos leva às boas obras. Mas as boas obras não nos levam a Deus. Lembra de Cornélio, Atos 10, Atos 11. Beleza, queridos? A minha prima está aqui, a Cíntia. Deus abençoe. Beijão aí para você. Quem mais? Mais alguma pergunta? Sem ser o Tiago, sem ser André. Mais alguma pergunta dos irmãos? Vamos louvar a Deus? Vamos encerrar